Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. E hoje vamos falar sobre Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, e com você? Tudo bom também. Lembrando que se você chegou aqui e não viu os estudos anteriores, há um cardzinho aqui em cima que você pode acessar os estudos e também pode acessar outros conteúdos que a gente disponibiliza nas nossas páginas. E hoje vamos falar, então, sobre Sede Perfeitos, né? Um tema difícil, porque nos remete à ideia de perfeição. Mas de que perfeição está sendo dito aqui nesse capítulo? Você quer começar os comentários? Exatamente, eu comecei por aí mesmo. E para mim foi assim absolutamente instigante a reflexão sobre o significado de perfeição. Vê que a gente está Que para sintonizado, nós, então, né? que para nós, a gente pensa, esse meu fone hoje não está muito comportado. A gente pensa logo naquele ser ideal, que reúne todas as qualidades, que não tem nenhum defeito, né? E que não tem, afinal de contas, em nenhuma circunstância ele precisa ser melhorado, não é? Então, essa seria a nossa ética, a nossa busca dessa perfeição, reunindo todas as qualidades. Mas eu tinha no meu evangelho uma anotação de algum estudo que eu ouvi de algum companheiro em algum momento, que aqui anotado no meu evangelho um segundo significado para a palavra perfeição. A partir do original, no grego, a tradução primeira da palavra em grego significa cumprir um objetivo, cumprir um propósito, alcançar um propósito. Integralmente. Diferente daquele padrão de ética ou de santidade. E aí é muito interessante. Tem aqui assim, perfeito, igual, a completo, maduro. E eu grifei o maduro. Então, nós vemos nessa outra interpretação do original grego da palavra perfeição, a ideia de perfeição associada ao amadurecimento do ser. Vamos gravar isso? Perfeição associado ao amadurecimento do ser. Um pouquinho diferente daquele ser que já reúne todas as qualidades e não tem mais nada para corrigir ou alcançar. Eu acho aqui que a gente tem que fazer uma observação nesse capítulo, também por conta de duas referências. Uma, que a gente tem essa ideia de Deus como perfeito, a perfeição de Deus, né? Que eu acho que é uma ideia equivocada. Deus não é perfeito, perfectível são os homens, mas Deus é outra coisa. Deus não está Vamos chegar lá, isso é o item 2, né? Ainda estamos aqui no item 1. Mas nesse caso, se a gente perceber essa referência que Kardec faz no início do capítulo, que vai dizer: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, é rigorosamente a mesma que está no início do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Não havia observado isso não, boa observação. E o que chama atenção, então? O que ele está chamando aqui de perfeição, porque ele diz, então, sede perfeitos como perfeito é o Pai. Então, o que ele está dizendo de perfeição é uma perfeição relativa aos espíritos que estão encarnados em um mundo de provas e expiações, onde o bem predomina sobre onde o mal predomina sobre o bem. Porque a nossa perfeição, ou a nossa meta, ou o nosso cumprimento aqui, é fazer com que o bem predomine sobre o mal, fazer o amor ao inimigo. Essa é a nossa perfeição aqui.
Se você conseguiu vencer essa barreira perfeitamente, então você pode ir para um outro estágio. É claro que esse outro estágio está longe de uma perfeição absoluta. Tanto que no Céu e Inferno, quando você pega o relato dos espíritos felizes, eles dizem: eu estou feliz, mas tem muita coisa ainda para aprender e para chegar nos espíritos mais iluminados. Perfeito, isso vem ao encontro do que eu estava dizendo. Quer dizer, se nós pensarmos a perfeição no nosso estágio, agora aproveitando a sua contribuição, não é? No sentido do amadurecimento do ser, da maturidade do senso moral, que é o que ele não vai dizer mais para frente, né? Que vai dizer mais para frente, nós vamos ver o quê? Que no estágio em que nós nos encontramos, a perfeição relativa é fazer o máximo que está ao nosso alcance, como vai aparecer depois também. O máximo que está ao nosso alcance dentro de nossas capacidades e de nossas possibilidades. E aí, quando você fala da citação também no Amor aos Inimigos, um outro aspecto muito interessante aparece aqui, que é quando, não sei se você observou isso, quando Jesus vai falando, amar os inimigos, não fazer como os publicanos, não fazer como os vossos irmãos, não fazer como os pagãos, a referência do outro é esse exercício de convivência, porque nós temos aqui 4 personagens com características diferentes, classes, grupos diferentes à época, o cobrador de impostos, que eram publicanos pagãos, descrentes da ideia do Deus, afastados da religião, os inimigos, aqueles que são contra nós, e sempre a referência desse esforço de perfeição, eu acho que isso também vai permear o capítulo, está na relação com o outro que tem, muitas vezes, está no momento de maturidade do senso moral diferente do nosso. O que não quer dizer que o nosso seja melhor. É isso que eu ia dizer. Há alguns, não, já fiz logo a observação, alguns são muito mais do que nós. Então, nós somos, sem nos colocarmos aqui e ali, há uma diversidade. Então, Pedro, e é o que ele vai dizer também, que ele vai dizer também mais para frente, né? Ele também diz isso mais para frente. Sim, a gente está amarrando aqui já uma ideia no significado da perfeição. Fazer tudo, quando a gente chegar no verdadeiro espírita cristão, fecha isso. Fazer tudo que esteja ao nosso alcance. E aí é interessante, porque, veja, no Livro dos Espíritos, se a gente tem também um outro caminho para a gente perceber essa perfeição relativa, que é se nós fizermos o contraste, vamos lá, no Livro dos Espíritos, a questão 895, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o sinal mais característico da imperfeição. E ele diz, considerando os defeitos e os vícios, que esses a gente já está cansado de saber que tem. E ele vem falar de interesse pessoal e apego às coisas materiais. Mas então, eu não digo... veja o patamar em que nós nos encontramos. Interesse pessoal e apego. No nosso mundo, como você lembrou bem, e essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa perspectiva, não é verdade? E por isso... E lembrando, a essência da perfeição na caridade, no exercício da caridade, na relação com o outro. Porque quando a gente fala de caridade, como você gosta de lembrar, benevolência, indulgência, perdão, abnegação e devotamento, que você sempre frisa, a gente está falando de quê?
Em todas essas condições, características, você vai exercer isso na relação com o outro, seja o pagão, o inimigo, o publicano ou os irmãos que, assim, só uma observação, naquele momento, irmãos eram os que eram da comunidade, não o irmão biológico. Sim, Para claro. os judeus, eles chamavam irmãos aqueles que participavam da sua comunidade. Não é verdade? Tem que também a gente considerar que, para os outros, nós somos os publicanos, né? Para muitos, Para muitos, ainda nós somos. somos o publicano, né? Aquele a quem eles têm que suportar, né? Aquele sentido de suportar que a gente já comentou aqui também, né? E Aham. eu acho interessante isso que você está comentando, porque essa ideia de fazer o máximo que a gente pode, né? Porque quando ele fala da perfeição, ele diz, né? Amai os inimigos, fazer o bem aos que vos Tudo odeiam e orai bem. pelos que vos perseguem e caluniam. Então, tem uma dimensão que a gente não pode fazer muito mais pelo outro, ou não pode nem buscar a conciliação por infinitas razões que que não venham aqui ao caso. Mas você ainda assim pode orar por ele, né? Ainda assim, mesmo que você não possa, que ele não queira e tal, você pode orar por ele, o que é uma expressão de pureza do coração, porque ninguém ora sinceramente se não tem puro coração, né? E sempre isso muito. Eu acho que nessa ideia de perfeição, a perfeição relativa e a perfeição absoluta, que seria a ideia de Deus, isso nos traz uma mensagem muito consoladora e que vai ao encontro, Pedro, de uma noção que a doutrina nos traz, um princípio de que nós reencarnamos com uma programação, com um propósito existencial. Então, é cumprir esse propósito. Nós estaremos no esforço da perfeição relativa. E no tocante a esses graus de perfeição, vou dar só não sei se já comentei isso com você, uma referência que vou começar, na verdade ainda nem vi toda, que está eu anotei aqui aonde, Lígia Simões, fevereiro de 1868, uma matéria de A revista Kardec, Espírita. na Revista Espírita, de fevereiro de 68, uma matéria de Kardec em que ele vem falando daquela questão do Livro dos Espíritos, Jesus como modelo e guia, 625, né? Uhum. Jesus, o modelo e guia, e ele diz, para nós, num planeta, no mundo de... Planeta não, melhor dizendo, No no mundo, mundo de expiação e de provas. Ele disse, porque se Jesus é o Cristo deste mundo, o que será o Cristo de uma galáxia? E de um mundo feliz, né? E aí ele analisa o sentido de Cristo, que é muito mal usado, né? Porque Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. O Ele é Salvador. o nosso Cristo. Mas aí ele veja até uma audácia de Kardec quando ele diz, bom, tudo bem, Jesus é o Cristo aqui desse planetinha. Uhum. Mas e os Cristos das galáxias? Não, é instigante demais isso. Eu ainda vou mergulhar nisso. Uhum. Mas isso é uma proposta que eu tenho para um trabalho em janeiro do ano que vem. Então, tenho bastante tempo para refletir. Vamos em frente. Isso. A mensagem seguinte, eu acho que é uma das mensagens mais delicadas e difíceis assim do Evangelho todo, porque é um sem número de virtudes aqui que ele coloca, né, como próprias ao homem de bem, né? Quase 2 páginas aqui em que ele vai falando, né? Tem fé em Deus, tem fé no futuro, aceita as dores. Pedagogicamente, ele vai enumerando, observando né? Exatamente, aspectos, né? do homem de bem.
Mas logo no primeiro parágrafo, Pedro, ele Ah, resumiu fazer tudo o bem que pode. Veja, ainda uma vez, a perfeição relativa, o esforço de perfeição relativa, fazer todo o bem que pode, porque há certas qualidades, né, que no seu máximo ainda são quase que impossíveis para nós, no que a claro. gente ainda está amarrado ao interesse pessoal, ao apego aos bens materiais, não é verdade? Não, mas e tem aquela história também da parábola dos talentos, né? Que vem Você lá multiplica depois, dois né? talentos. Você tem dois talentos, você multiplica no Não, limite que aqui está eles assim, podem ser multiplicados, né? Não é exigido de você mais, cada exatamente, um cada um, dentro disso. É. né? Quando o Senhor distribui os talentos, ele já distribui de acordo com a capacidade de cada um. É. Mas tem uma coisa também que, assim, fazer tudo que a gente pode é também aproveitar todas as oportunidades de nos tornarmos úteis, né? Com É não certeza. desperdiçar oportunidades de tornarmos úteis, porque às vezes a gente, né, se distrai um pouco, né, e tal. Mas é importante sempre lembrar. Eu gostei muito dessa ideia. Fazer todo o bem que possa, cumprindo o objetivo da nossa encarnação. É. É a gente procurar sentir qual é o objetivo da nossa encarnação. E Afinal, o que que a gente está fazendo aqui, né? se você tem isso bem acordado na sua consciência, você já realmente é verdade o que o Evangelho diz. Certas coisas passam a ser tão de menor importância, É, você já não se chateia, é, você já não se exaure perseguindo coisas passageiras, não é? Mesmo nas próprias relações, é fantástico como isso modifica o nosso estado de alma. Eu sinto assim, não é? Eu E aí lembro, eu vem os lembro. bons espíritos, mas fala. Deixa eu só falar duas coisinhas Sim. aqui. Eu lembro de uma vez que, olha, que são coisas que às vezes marcam a gente nunca esquece, né? Tava lá no Rita, né? E aí caiu exatamente essa mensagem para ser comentada. E aí o expositor, que eu lembro do rosto dele, mas não lembro assim exatamente o nome dele agora. E ele tinha que Ah, comentar isso, né? Essa passagem, essa mensagem. E aí ele do pede homem de desculpas, bem. é o homem de bem. E ele pede desculpas, porque, afinal de contas, o que ele ia falar certamente são coisas que ele estava ali lutando para Ainda não fazer, conseguia né? Ali, fazer. sim, com certo constrangimento, né? De estar falando todas aquelas coisas. E depois veio a mensagem espiritual reforçando que não era só ele, né? Que isso era um esforço de todo mundo e tal, não sei o quê. Então, isso ficou muito gravado na minha cabeça em relação a essa mensagem. E no finalzinho da mensagem, Kardec vai dizer aquelas frases consoladoras também, né? Aquele Sim. que se esforce por possuir as qualidades que acabamos de mencionar, no caminho se acha a que conduz a todas as demais. Então, pelo menos isso já é consolador. Eu acho que a gente tem que ter essas qualidades como roteiro, né? Como uma certa meta de vida, de propósito de vida, mas aquele que se acha no esforço de possuir essas qualidades, no caminho está já para possuir outras, né? É consolador e não é, porque ele diz também, olha, não disse tudo não, só falei algumas qualidades. É Ou verdade, é seja, verdade, mais uma é vez a verdade, perfeição relativa. é Nem verdade. adianta eu dizer para vocês que tem muito mais coisa que vocês não vão nem entender, não é É verdade? verdade, é verdade. Vão desanimar. Você falou 2 folhas e ele diz que foi pouco, viu, Pedro? Pois é, não isso ainda não é tudo, né? Não. Bom, então aí temos agora os bons Bons espíritas, espíritas. é isso, né? E aqui é que Bons ele vai espíritos. desenvolver. A pergunta é: nossas ações são coerentes com a doutrina espírita que abraçamos É, e divulgamos? né, é, Santo Agostinho pergunta ao final de cada dia a sua consciência: né, fiz tudo o que podia? né, Fiz né, tudo o que podia no dia de hoje? né.
E sem querer dar spoiler, né? É isso que vai ser o próximo capítulo, né? O próximo capítulo, São muitos os chamados poucos e os poucos escolhidos, é escolhidos. isso, né? A gente está sendo coerente com aquilo que a gente fala ou não, né? Mas, de qualquer maneira, Quando a aqui vem gente trazer vai uma lá... explicação, fala. aqui vem trazer uma explicação muito importante, que ele fala sobre a maturidade do senso moral, que é exatamente a ideia de que, por mais que você tenha as noções espíritas, se você ainda não amadureceu o senso moral, você ainda será um espírita imperfeito, né? Então, porque é essa maturidade que vai proporcionar o bom uso, vai proporcionar uma coisa importante, que é o testemunho daquilo que você abraça, prega, o testemunho. E é interessante perceber que o testemunho vai ser dado pelo esforço. Esforço. Olha como é relativo. Esforço para domar as suas más inclinações. E aí entra o que? O papel da vontade firme. Mas o esforço de domar as más inclinações, porque não adianta tentar trabalhar a virtude se você não resolver primeiro o problema da má inclinação. Na verdade, toda essa discussão é um domínio sobre si, né? O quanto você tem um domínio sobre si, o quanto você é levado escravo das paixões e o quanto você domina a si mesmo e todos esses apelos materiais do mundo, circunstanciais, acabam passando ao largo, né? Porque você tem tanto domínio sobre si que você não se deixa influenciar pelo contexto e nem pelas paixões materiais, né? Pelos impulsos. A nossa contaminação com essas paixões ainda muito sensoriais, materiais, você veja que quando os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, 893, 895, eles vão falar da conquista, da perfeição e tal, eles falam de quê? Quando eles falam do interesse pessoal, eles dizem que para nós trabalhar o interesse pessoal é sacrifício. Olha a dimensão. É muito interessante isso. A gente abrir mão do interesse pessoal no nosso estágio ainda é um sacrifício, né? É forte isso. Para quê? Para que a gente possa agir dentro da desinteressada caridade. A adjetivação é interessante também, porque se ele fala em desinteressada caridade, é porque há muita caridade interesseira. Não é verdade? Mas muito aqui, nesse item, ainda vai aparecer também a ideia do que seria o verdadeiro espírita, né? Sim, a gente precisa sempre repetir, né? Isso. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar as suas más inclinações. Né? Mas não termina aí, né? Se também esforça... aquele que é tocado pelo coração. Não, mas não é isso, não. Ele diz assim, e se esforça por desligar-se dele, do horizonte limitado, né, da vida material, e sempre o consegue se tem firme vontade. Aí entrou a vontade que eu toquei ali na frente. Exatamente, porque a gente sempre para nessa ideia pelo esforço, né, a ideia do esforço, mas acaba deixando de lado a ideia que você consegue se tem firme à vontade. Não, mas o esforço pressupõe a vontade. Sem vontade, você nem faz esforço. Não, é porque nas questões sobre as paixões, né, ele diz que, às vezes, a gente diz que se esforça, ou se esforça, né, mas isso está só nos lábios. Né? Então, ele tem um comentário sobre isso, né, de que, às vezes, a nossa vontade não é tão vontade assim, né? Uma vontade amolentada, como dizia Leon Denis, amolentada. O que mais que a gente tem aqui?
a parábola do semeador, que A Jesus mesmo parábola do comenta. semeador volta a nos mostrar, Pedro, as diferentes etapas. Olha que amarração perfeita Kardec faz nesse capítulo. As diferentes etapas do desenvolvimento do senso moral. Os diferentes estágios do processo de maturidade do senso moral, que são as diferentes categorias espíritas, como ele vai comentar, Kardec vai comentar depois, dizendo, né, focando nos espíritas. Uhum. Né? Agora, porque os terrenos não são nada mais do que os diferentes estágios nossos. Somos espinheiro, somos pedregulho, até terra árida, seca, não é? Diferentes estágios nesse processo de amadurecimento do desenvolvimento moral, porque a semente é sempre a mesma, e o semeador também, não é verdade? E, num certo sentido, as circunstâncias, quer dizer, ele vai fazer a alusão ao solo como o nosso coração, né? O nosso espírito, mas as circunstâncias para que a semente floresça estão dadas. O problema tá com a gente, né? É o tipo de terra que nós somos. Exatamente. E aí, vamos entrar aqui, então, agora na parte das instruções dos espíritos, né? E aí a gente não pode passar sem um comentário sobre o dever. Não, a gente não pode passar, não. A gente quase que para. Porque essa mensagem, olha, fiquei alguns dias e eu não tinha vontade de ir para frente, de tão fabulosa que ela é. Não é? Essa mensagem do Espírito Lázaro, é importante que a gente lembre, mais uma vez falando, qual é o foco do dever, Pedro? Olha a amarração do capítulo, é a relação do homem com o seu próximo. A referência do dever é a relação do homem com o seu próximo. A gente para e a gente se pergunta, como é que eu estou na relação com aqueles que estão perto de mim? Olha, eu fiquei assim, parada. Porque eu digo, meu Deus, deixa eu passar. Fui passando um por um dos meus próximos, inclusive você, viu, meu filho? E para ver se eu estava cumprindo de acordo com o meu dever, sem invadir o outro, se respeitando. Gente, é muito importante isso. Mas a gente tem que ler aqui, pelo menos, a definição que ele dá de dever, né? Que é uma definição que eu acho que ela é um fio de navalha, né? Porque ele diz que o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, isso na prática. Dá uma licencinha, na prática, porque antes ele faz, quando você falou da definição, eu pensei que você fosse começar o ponto. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro consigo mesma e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. Olha, o dever é a lei da vida, meus queridos companheiros, quem estiver de lápis na mão, envolve isso, porque é muito sério. O dever é a lei da vida. Como o pessoal gosta de dizer, já é meio batidinho, mas vale nessa hora, não viemos aqui a passeio, viemos cumprir o nosso dever. O dever é a lei da vida. Ter alegria, ter prazer, satisfação em cumprir os nossos deveres, sejam eles quais forem. Acordar feliz, porque vai cumprir o seu dever, isso é fantástico. Mas veja só, não é só no estado de encarnado, né? Isso é um aprendizado para a vida com V maiúsculo, né? Onde quer que a gente esteja, encarnado ou desencarnado,
Mas eu né? estava falando dos encarnados, porque os desencarnados não têm isso de acordar e dormir, essas Ah, isso é coisas. Isso verdade, somos mas nós tem, aqui, tem que que cumprir o botamos dever também. despertador, né? É, Já mas tem que cumprir o acordamos dever. reclamando do despertador. Quando Aham. o dever íntimo do homem fica entregue ao seu arbítrio. Sabe, Deus às vezes é assim, né? A lei de Deus. Meu filho, faz o que você quiser. O problema é seu. É a Fica liberdade, entregue, né? ó, ao seu arbítrio. E aí ele diz: o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Né? A ideia de probidade é bem interessante, como cumprimento das nossas obrigações. Não é? Então, você vai ver que cumprir o dever, quando a gente fala em desenvolvimento do senso moral, que eu também fiz aqui umas digressões, não é? Olha, cumprir o dever fica entregue ao aguilhão da consciência. Então, você veja que esse estado, uma conclusão minha, de desenvolvimento do senso moral, tem que harmonizar a consciência com o serviço. O É, serviço é o cumprimento do dever é, para dar paz à consciência. E se a gente tem paz de consciência? Porque a consciência está tranquila na obediência à lei de Deus. E no serviço, atender ao nosso serviço de cada dia, isso nos provoca uma expansão do ser, um aperfeiçoamento, uma expansão da consciência, é. um aprofundamento do nosso ser. É muito Mas importante tem um refletir detalhe aqui sobre isso, importante, né? Já que você está tocando nesse ponto, que ele por esse diz que aspecto. a consciência o adverte da necessidade do cumprimento do dever, embora por vezes se mostre impotente diante dos sofismas da paixão. A gente abafa, a paixão abafa a consciência. Por isso, a necessidade do domínio sobre si mesmo, da educação, do conhecimento de si mesmo, né? De lutar contra o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, né? As viciações de toda sorte, porque tudo isso, claro, abafa, como o espinheiro, né? Abafa a semente. E a gente acha até que está fazendo Bem certo, lembrado. mas está abafado. Não, às vezes a gente nem acha, Pedrinho, que está fazendo certo, mas a gente diz, quantas vezes, meu filho, eu disse para você, Deus nos dá as eternidades, uma hora eu cuido disso, Pois né? é. A gente não, é só agora, só mais essa vez. Aí É, você dizia, mas para esses as eternidades serão são mais mais longas, longas, lembra disso? né? Os Você sempre precedentes, os muito. precedentes são perigosíssimos por conta disso. Mas Você vai às abrindo vezes a paixão, precedente, meu filho. isso, exatamente. Ah, Então, às vezes, a lei de Deus está escrita na consciência. Tá, a consciência adverte, mas às vezes ela é impotente, porque você não cuidou das paixões, né? Você está completamente envolvido nas paixões, e aí você se perde no caminho. é muito lindo isso, é muito lindo porque a gente, quando ele diz aqui, o homem tem que amar o dever, amar o dever. Gente, tudo que a gente tiver que fazer, fazer com alegria, é muito importante, porque lhe confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha a amarração, o desenvolvimento moral, a expansão do ser, pelo cumprimento do dever. E aí, deixa eu te dizer, meninos, já passamos quase 50 minutos, mas deixa eu te dizer, porque se a gente parar no dever aqui, tem a virtude que é importante também, mas deixa eu te contar uma que eu anotei também aqui, que é uma historinha de Chico, sabe? Eu acho que o povo hoje em dia está explorando muitas historinhas de Chico. Mas, então, tudo bota historinha de Chico, mas as historinhas são boas. Então, a historinha de Chico diz que ele, como é que era a mesma história? Meu Deus, está anotado aqui no meu evangelho, eu já tive que lembrar dela. Diz assim, que o sujeito parou o Chico na rua e falou para ele, vou perguntar onde que você faz a ligação dessa historinha com os nossos comentários. O homem falou para o Chico na rua: Chico, você é o máximo.
você é um espetáculo, você é um homem de bem, você é um virtuoso, e toca de elogiar Chico, e Chico, no jeito dele, falou: Não, meu amigo, eu não sou nada disso, eu sou um verme. E aí e se despediu do cara, para o cara não ficar elogiando ele. E aí diz que Emmanuel, né, apareceu para ele e falou para ele: Olha, não insultes o verme, porque o verme está atendendo ao seu propósito existencial. Gente, que bárbaro! Não é linda essa historinha? É, bacana. Tá? O que que é isso? Onde é que a gente linka isso? Ué, no cumprimento do dever, né? No objetivo da perfeição. Não, aham. Alcançar o seu objetivo. O verme está perfeito, fazendo o trabalhinho dele. Não insultes o verme. Gente, que historinha boa essa! Bom, mas a gente tem dois comentários ainda para fazer sobre o dever, Faça, né? meu filho. Um é esse fio da navalha que eu tinha comentado, aí você voltou um pouquinho, mas a gente precisa falar desse fio da navalha, né? Sim. Que é o dever principia quando a gente ameaça a felicidade do outro e acaba no Ah, limite que a gente não gostaria que o outro ameaçasse a nossa felicidade. invadisse a nossa. Que é um fio de navalha muito tênue, não é? Porque muitas circunstâncias da vida, o fato de você não é nem tirar, é ameaçar a felicidade do outro, já te deixa numa situação de intranquilidade, né? É péssimo. Então, você tem conflitos de direito, conflitos, né, que são dificílimos de serem resolvidos porque você está aqui num fio muito tênue, né? E como é que resolve isso? Olha, eu acho que é cada um cuidar de si, Deus de todos. Não, não é assim, não. Não, dá Não. licença, Deus dá minha opinião. Eu, para mim, nesse momento, que você me pegou assim de surpresa, eu diria, cada um de si, Deus de todos, porque eu acho que quando a gente, muitas vezes, quando você invade a vida do outro por desrespeito mesmo, falta de modo, nem vou comentar, mas às vezes você invade acima a vida do outro na pretensão de importância da sua personalidade, que você acha que você vai palpitar a vida do outro orientando, porque você sabe mais do que ele, a importância da personalidade. Deixa cada um com seu quinhão, vai cuidar da sua vida e respeita o seu irmão. Se o seu irmão te solicitar ajuda, ajuda na medida do que possa. Ora por ele todas as noites, mas deixa que cada um cuida de si, Deus de todos. Você não concorda, não, Pedrinho? Eu concordo, mas Fala. essa solução, Colocação? essa Ah. solução é uma solução disruptiva, no sentido de que Como? Que palavra é essa, gente? bom, Qual é então a vai palavra? Repete. disruptiva, você cria uma ruptura. Disruptiva. Você cria uma ruptura. Disruptiva. Ah, Você cria uma ruptura. Por não quê? Porque sei. cada um vai cuidar do seu, então. Então, exatamente o exercício da conciliação, de caminhar junto, às vezes acaba acarretando que você, não é que você queira invadir o espaço do outro de uma maneira impositiva, dominadora, mas há no convívio interseções, vamos dizer assim, de direitos ou de posições, não é? Que são difíceis de serem conciliadas. E se você diz cada um vai para o seu lado, então você está. Cada um vai para o seu Cada lado, um não cuida é do seu, você vai você, dizer. você ser indiferente ao outro, não. É você perceber que nós somos individualidades Mas e veja, caminhamos com o sim, outro, mas não caminhamos com a perna do outro, nem sim, o a outro gente não caminha caminha com com a a perna do outro. nossa. Sim, claro, mas existem espaços de relação em que, aí é a minha versão aqui para a história do dever, né? Aquele que sacrifica mais o seu interesse pessoal é Sim, mais cristão nessa relação. Ou seja, ainda que, né,
eu esteja perdendo um pouco da minha tranquilidade, ou sei lá, alguma coisa que esteja me afetando, eu prefiro que isso aconteça comigo do que fazer com que aconteça com outro. Pode Certo? ser. Isso é complementar. Uma coisa, os Não, dois são não, complementares. Não? isso é Sim, fundamental, mas. porque esse é o exercício do caminhar junto, de que você, percebendo que você prefere que você, entre aspas, sofra do que fazer o outro sofrer. É Sim, esse é o o... esforço de domar as más inclinações. A Exatamente, quer má dizer, inclinação seria o se meu isso que eu estou interesse fazendo, primeiro. se isso que eu estou fazendo, ainda que me alegre, causa um desconforto no outro, eu deixo de fazer cumprindo o dever de não ameaçar a felicidade do outro. Então, num conflito, aquele que entende isso antes dá sinal de que tem mais amadurecimento do senso moral. Kardec disse isso lá no Mas Viagem veja, Espírita, isso não é? aqui está colocado na sequência dessa mensagem, quando ele fala da igualdade da dor. Ah, A igualdade da belíssimo, dor bem lembrado. é algo absolutamente importante, porque, ora, se eu não quero, se eu sei o quanto isso dói em mim, eu não quero provocar essa dor no outro, Aham. né? Então, Deus promove a igualdade em relação à dor, perante a dor, para que ninguém acuse ter feito mal sem saber das suas consequências. Quer dizer, ele está falando aqui de uma dor consciencial, né? Consciencial, claro, né? Consciencial. Né? Olha, já temos quase 55 minutos de gravação. Né? E eu, assim, com todo respeito à mensagem sobre a virtude, eu acho que a Ah, mensagem do homem no mundo é mais significativa no conjunto desse capítulo. então, na virtude, ela pega aqui, a Mensagem. virtude é de François Nicolas Madeleine, pega um aspecto, porque ele aborda nesses 3, 4 parágrafos a questão da não ostentação da virtude, é o foco. Uhum. O foco da mensagem da virtude é a não ostentação, é fugir à admiração das massas. Você fazer o bem É você silenciosamente. desinteressadamente e Cumprir o dever. silenciosamente, É, sem like, sem flash, é, é. sem exposição na mídia. Vai O fazendo, vai foco é fazendo. esse, o Isso, foco é esse, isso, porque isso, as virtudes mesmo estão, como você lembrou bem, tanto trabalhadas no homem de bem como no homem no mundo, não é isso, verdade? Mas isso. no homem no mundo a gente pegou também os bois espíritas, verdadeiros espíritas, bois espíritas, né? Eu acho. Porque é um aspecto do homem no mundo. O É, que ele coloca é o homem no mundo, o importante é a gente ressaltar, é onde os nossos valores são colocados à prova. isso. Pronto. E eu acho Essa que, é a ideia do homem no e eu mundo. acho que a questão do homem no mundo, para falar assim muito rapidamente, é a questão: Fechando. nada nos é proibido. O Sim, importante é viver com a consciência limpa e com pureza de coração. isso. Se você tem consciência limpa e pureza de coração, se você cumpre o seu dever, você pode sacrificar, né, as frivolidades do dia, ser uma pessoa como as pessoas da nossa época, como ele fala, mas faz isso com a consciência limpa, sem ofender a ninguém, né? Somos chamados a estar em contato com pessoas das mais diversas, né? Umas à nossa frente, outras à nossa retaguarda, né? Certamente Superiores e inferiores em qualquer em das qualquer circunstância, conotações de superior. cumpra seu dever, faça, né? Amadureça o seu senso moral nas relações, caminhe, né, com o outro, e é isso. É muito bom mesmo, Muito bem, vamos muito terminar bom. então por aqui? Vamos terminando então por aqui. Foi excelente o nosso estudo sobre a perfeição, a ideia da perfeição.
É isso aí. Gostei muito. E quem estiver nos assistindo que quiser deixar uma pergunta, um comentário, deixa aí para a gente, que a gente adora ler e depois comentar, responder, né? Posso mandar um abraço para minha xará Lígia? Gosto muito de ler os comentários dela. Ela é de uma delicadeza, de uma gentileza conosco A muito Lígia, grande. nossa fã aqui, ela toda vez que sai, Mas nós ela. também somos fãs Sim, dela. claro, claro, claro. Estamos juntos nesse Estamos esforço juntos. conjunto, né? Pedindo a Deus que nos Isso. abençoe a vida, né? A nossa casa, a nossa família, todos que estamos nessa hora aqui terminando esse estudo, que Deus nos abençoe, que a gente possa caminhar esse caminho, né? O caminho do esforço de superação de si, de fazer o máximo que a gente pode nessa nossa jornada de busca de do cumprimento, né, das nossas tarefas aqui nesse mundo, não é isso? Cumprindo o nosso dever a cada dia com alegria. É isso aí. Um grande abraço, tchau. Até quarta.